Fala, Gabriela! E nada com essa música aí de trilha sonora. Ô, Gabriela, existe trilha sonora para o amor, para o sexo? Com certeza, e de preferência músicas, né, românticas que você não saiba a letra e nada de que ruja o leão, né? Você imagina lá, né? O crente, né? Tá lá, coitado, né? Casando e tal. Aí vai namorar, né? Sabe que eu tenho uma história, esse negócio de não Ah, conversar antes de casar, né? Antes de você se apresentar, já vou contar um caso aqui. Como é que esse negócio de sexo é um negócio importante de ser trabalhado, de ser conversado? E como que isso não uhum, é falada na igreja, né? Você sabe sim. que eu atendi, estava no pronto-socorro, e chegou uma moça com um ataque de pânico, há muitos anos atrás e tal. E ela tremia muito, estava muita ansiedade, aquelas roupas de tipo, uma camisola, uma coisa assim. E aí eu fui saber da história, para atender a moça. Ela me contou, falou assim, cara, eu travei na lua de mel. Eu falei, mas que é isso? Me conta essa história. Você tá vindo da lua de mel, sabe da noite? Eu tô vindo da lua de mel. Aí eu falei assim, me conta essa história. Eles foram criados numa igreja muito conservadora, muito conservadora. E aí o rapaz, antes de converter, tinha quebrado o pau, vivido tudo e tal. E a igreja é muito pentecostal. Então o pastor falou, ó, aqui é o seguinte, é 1, 2 meses namoro e casa. E ela, com as meninas criadas na igreja, sabe? Você nunca falou nada, a mãe nunca conversou. Ninguém se trocou ideia nenhuma com ela sobre sexo. E aí tem aquele rituê, né? A menina crente lá vai casar, aquela parada toda. Falou pra ela, ó, você espera aí, porque fez o curso de novo, né? Eu vou ali dentro ali trocar a roupinha e etc e tal. E aí ela fica lá, perfumar, passar com a roupa, aquela confusão toda, aquele métier. Na hora que ela saiu, Gabriela, o camarada tava deitado na cama, com o negócio já armado pra cima, até os dentes. E ela nunca tinha visto assim, né, criado assim, nunca tinha visto aquilo, aquela cena, nunca tinha conversado com aquela vida. E na hora que ela viu o negócio, ela passou mal, ela começou a ter um ataque de Hum, ansiedade, de medo Jesus. daquela situação e tal. E aí ela desmaiou. Nela desmaiar, o cara falou: Meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Porque eu sou Fiquei, um homem fiquei viúvo já na lua de mel. experimentado, eu matei a mulher na lua de mel. Aí chamou o SAMU. Aí o SAMU viu que era uma coisa mais de ansiedade, levou para a urgência psiquiátrica, né? E aí essa história é interessante porque mostra como que se não se fala sobre o sexo, né? Como que é um tabu sobre o sexo, Uhum, né? E quando você fala sobre o sexo, as pessoas acham que você é pervertido, uhum. que você é uma pessoa. Aliás, não se pode, né? Você, sexóloga, não pode falar sobre sexo. Meu Deus. A Gabriela é pecadora, né? A Gabriela não pode, o que é isso e tal. Então, se apresente, Gabriela, e nós vamos conversar sobre essas questões. Sexo é um assunto muito importante ser falado, né? É, eu E a gente não brinco, fala. né, que Hã? tem como piorar, né? Tem como piorar. Ser Tem, sexóloga, ser casada com o único homem da minha vida, porque eu me casei virgem, mãe de três, né? Porque eu não posso três. ter um ser transante, né? E ter É. filhos. Sou filha de pastores, o pai e a mãe são Isso eu pastores, não sabia, isso eu não sabia. e eu sou da Assembleia de Deus, meu Eu Deus, o sabia, você é combo. assembleana. Ó, Eu essa é sou. nova, eu não É, sabia. eu sou. Então você foi forjada no manto, forjada no mistério, né? Então você sabe do que eu estou falando. Sim, Eu com peguei, certeza. Gabriela, você é muito mais nova do que eu, você talvez não saiba disso. Nem tanto não, faço 40 esse ano. Então, tem 42. Não, tá Eu, pertinho. eu, quando eu fui trabalhar no posto de saúde, e tinha as irmãs da Assembleia, né? E às vezes elas estavam com alguma queixa, assim, de dor, e eu tinha que examinar o abdômen. Uhum. E aí tinha o tal da combinação. Você sabe o que é combinação? Não. Você não sabe. Então você não é Assembleia Raiz, você não sabe o que é combinação. Combinação é uma roupa que se usa debaixo da roupa que você Ah, está tá, tá, usando. tá, tá. Né? Porque tem outros nomes modernos, né? É, Tem. Ai, como é que é? Não, tá, não vou lembrar agora, mas enfim, anágua, né? Essas coisas que. é. Sim. E aí eu não achava a barriga. Eu ia examinando, eu achava que a minha irmã, cadê a barriga? Eu preciso ver sua barriga. E aí aquele pano, tira pano, tira pano, tira pano, tira pano, tira pano, tira pano, para achar toda a combinação. Então, assim, é interessante
você falar isso, né? Eu não sei qual foi a trajetória que Deus te levou para falar sobre sexo, e eu acho que é um assunto para cristãos que é muito Uhum. interessante. Sim. Anágua. Ó, Ó, língua viu? vintage. É, anágua. É isso aí, É, ó. é. Então, eu Anágua sempre. combinação. Mas me conta aí sua trajetória. Então, para quem não me conhece, né, a minha base, eu sou enfermeira obstetra, eu já fiz mais de 500 partos e foi lá que Deus começou meu chamado para sexualidade. E eu vi uma grande oportunidade. Mas, claro, tendo uma mãe pastora, né? Uma mãe que sempre foi daquelas pastoras, né? Tipo, alguém fazia alguma coisa, né? A galera dava uma, né? Enfim, uma rateada. Minha mãe era aquela que estava lá, né? Que tinha coragem de falar. E quando eu cheguei para ela e falei, mãe, eu tô me sentindo, né, chamada para falar sobre sexualidade, sempre tive facilidade, nunca tive dificuldade. E aí a mãe falou, ai, filha, pelo amor de Deus, né? Tu deve estar de brincadeira. Porque minha mãe recebia muitos feedbacks dos partos, né? Eu sempre fui uma pessoa intensa. E hoje, né, o TDAH que eu descobri faz 9 meses fechou muito, né, com tudo isso, né? E aí a mãe falou, não, Gabi, eu recebo tantos feedbacks do parto, filha, continua no parto, não tem, crente não tem que se envolver nessas coisas, não tem nada a ver. Eu falei, mãe, mas foi Deus quem É, criou. Não, 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 nem vem. você tem que ser igual as mulheres que salvou Moisés. Você tem que ser as parteiras, né? E tal. Sua mãe Então, tava lá, você tem que ser parteira, né? Então, e assim, aí, só que assim, depois que a gente é um ser casado, né, a gente conversa com o marido, né, e aí a gente tem que ter a bênção primordial é do marido, né, e já fica aí a dica, tá? Se você que tem que tomar uma decisão, se você, né, que sempre que tem algo na sua vida, você tem que ficar questionando seus pais, você tem que questionar o seu cônjuge. Tem muita gente trocando sim, aí, e isso é um sim. problema muito E sério. A gente tem que entender que cada emocionalmente não deixou o pai, não, né? Exatamente, a gente tem que entender que cada um tem o seu lugar no sistema. Quando a gente não consegue desvincular, tem uma grande bagunça acontecendo. Eu fui fazendo especialização e a mãe foi me desencorajando. Cada vez que eu falava sobre mãe, tu não vai acreditar, isso eu aprendi isso aqui, nananã. E a mãe dizia, ai meu Deus, tu não desistiu dessa história? Resumindo a ópera, minha primeira palestra foi numa igreja. E eu convidei minha mãe, olha que louca, né? Em vez de chamar qualquer pessoa, eu levei minha mãe, porque era um culto de mulheres, né? E eu falei, eu vou levar minha mãe, pastora, né? A bênção tá sobre a vida dela para orar por mim, Já né? vou entrar no manto, né? Se É, tiver alguma coisa porque aqui, já assim, Deus já. eu já fazia Né? palestras há mais de 10 anos, mas não sexualidade. Eu falava qualidade de vida, eu falava para gestantes, enfim. Saúde, maternidade, essas paradas Isso, aí, né? isso. E aí, assim, durante a palestra, aquela coisa de mãe, né? Dando aquela coçada na cabeça, levantava uma sobrancelha só. Eu, ai, meu Deus do céu, parei de olhar para frente, comecei a olhar para o alto, né? Senhor, tu me chamou, me ajuda. E aí, terminou a palestra, entramos no carro. Falei, ei, mãe, o que tu achou? Ela começou a chorar, Ismael do céu. Falei, gente, foi pior do que eu imaginei. Você pensou, Chorar, agora mãe. acabou minha carreira Falei, aqui na meu Assembleia de Deus. Eu vou Deus, ter que mãe, virar chorar. presbiteriana, entendeu? E aí ela começou a falar, mãe, ô filha, eu quero te pedir perdão. Deus me mostrou hoje que ele vai te levar a lugares muito altos, que Deus vai te usar para restaurar casamentos, vida de mulheres, e a partir de hoje tu tens a tua maior intercessora. E assim começou meu ministério. Olha, que bênção. É É... isso, né? E é interessante, porque é um meio conservador, Uhum, pentecostal, né? E eu vejo, assim, no consultório, não que não tenha problemas assim, em outros, né? Porque o consultório do psiquiatra cai de tudo. E uhum, a vantagem de ser médico é que as pessoas contam tudo, né? Porque elas não contam para o sim, pastor, elas contam para você e contam para mim, né? uhum, Então, assim, o que é ruim e bom, mas, assim, eu é, acho que é um pouco ruim, né? Porque a gente deveria ter um espaço de trabalhar a sexualidade dentro das igrejas, né? E eu acho uhum, muito legal isso, que é a mesma coisa da psiquiatria, assim. Antigamente, falar assim, não, falar de depressão, de uhum, ansiedade, tá na igreja é um tabu enorme. uhum. E hoje eu fico muito feliz quando eu vejo gente que é cristã, que é sério e que quebra os tabus, que fala da sexualidade sem reservas, né? Assim, Sim. considerando os É, inclusive, princípios. inclusive é um sonho te trazer aqui na nossa igreja, já falamos sobre isso, porque hoje nós temos um psiquiatra na igreja, o Dr. Jefferson, que é um Manda um abraço querido, para ele. assim, faz um trabalho incrível, porque a gente sabe que a saúde mental, hoje eu encaminho muitas pessoas, infelizmente eu já tive o desprazer de ir em igrejas falar, e é assim, tipo, a pessoa que estava pregando antes de mim, falar que depressão é falta de Deus, ai, a vontade de sair correndo, assim, né? Porque tu não É, acredita que tu tá ouvindo isso, né? Como enfermeira, eu sempre falo, né, a importância da gente olhar para a saúde mental. E dentro da questão da sexualidade, as pessoas estão, infelizmente, né, e a gente até já conversou sobre isso fora daqui, já. as pessoas usam a questão do antidepressivo, do ansiolítico como uma muleta, né? Eu tenho depressão, então eu não nasci para transar.
E aí a gente sabe, né, percebe que tem casamentos que estão indo à ruína, casamentos que estão acabando, porque não que a depressão seja um problema simples, né? Não estou aqui Claro, para claro. romantizar, não. Eu tenho pessoas assim que eu amo de paixão, que eu sei que matam um leão por dia para conseguirem, né, viver e fazer tudo que elas precisam fazer. Eu sei que não é fácil. Eu tenho uma pessoa de muito perto que eu acompanho e é muito sofrido. Eu choro junto com ela porque eu sei que não é fácil. Mas eu também sei, né, pelo outro lado, o quanto pessoas que também têm o diagnóstico se esforçam, né? Então nós temos que entender que dentro de um relacionamento precisa existir a empatia, mas acima de tudo isso, precisa existir também o conhecimento sobre o seu problema. E eu acho que a própria Bíblia ela é clara quando ela fala que o povo perece por falta de informação. As pessoas, infelizmente, elas não querem estudar, né? Eu lembro que quando o médico veio com o diagnóstico Sim. do TDAH, a primeira coisa que vem na cabeça é o que tem mais perto que a gente ouviu ou que a gente vivenciou com alguém. Então eu pensava naquelas crianças correndo, né? Que não Sim. consegue prestar atenção em nada. Eu falei, meu Deus, né? Tudo É. bem, que eu sou bem louca, bem elétrica, ligada no 520, mas eu sou isso, né? E a gente aí tu começa, não, peraí, vamos estudar, vamos ler, e aí tu vê o hiperfoco, tu vê o quanto tu é inteligente em algumas áreas, mas durante muito tempo eu vesti essa capa de burra, de não conseguir aprender, de comigo Sim. ser tudo mais difícil. E aí dentro da sexualidade e a questão da psiquiatria, eu acho que elas caminham muito lado a lado, porque naquela outra live que a gente fez, tu Isso. falou, né, da importância das pessoas que fazem uso de um medicamento que sentem dificuldade na libido de buscarem por ajuda, mas a maioria não volta. É igual as 10 lá que procuraram Jesus, né? E É. só uma voltou para agradecer, é só uma que volta para dizer, né? E tem uma questão muito interessante que você falou aí sobre essa questão dos antidepressivos. Não vamos falar aqui, viu, gente? Depois vocês vão abrir para pergunta. Mas, primeiro assim, a gente tem antidepressivos que não afetam a libido. Lógico que eles, às vezes, não são a melhor opção para o paciente, mas a gente tem Uhum, antidepressivos que não melhoram a libido. Ah, e lembrando, assim, que nem sempre é uma redução de libido com o tratamento psiquiátrico. Na maioria uhum, das vezes é mais uma dificuldade de ter orgasmo. Então, assim, uhum, é um retardo no orgasmo. Então, assim, sim. o homem que tem uma mulher que está tratando com alguns medicamentos, ele tem que entender que a mulher demora mais para ter orgasmo. E aí você tem que ter mais paciência, tem que ter mais criatividade, tem que ter mais base, por aí vai. Esse é o primeiro ponto. Agora, muitas vezes, Gabriela, a gente troca a medicação, a gente tira a medicação, a gente coloca uma medicação que tem zero chances de afetar o desejo sexual, e aí a libido não está, ela não aparece, digamos assim, Uhum, né? Ou seja, às vezes o suposto tratamento também, ou o que está sendo feito, ele acaba também se tornando uma válvula para um comodismo de muitas uhum, pessoas não buscarem sim. melhorar a sua vida sexual. Então, como você disse antes, não é aqui colocando um peso sobre a vida de ninguém. Tem casos e casos, mas assim, já cansei de pegar, né, pacientes onde a gente troca, tira tudo, né, e a gente deixa o paciente limpo assim, olha, do ponto de vista farmacológico, não tem nada que justifique. E aí são questões, e aí você vai falar melhor que eu, é muito mais comportamental na maior parte dos Uhum, casos do que uma questão realmente relacionada. O quadro psiquiátrico já está bom, a depressão já está tratada, as emoções já estão restauradas, não está tendo mais ansiedade, há energia para várias esferas da vida, mas as pessoas vão deixando a vida sexual lá. uhum. E é uma coisa muito bizarra quando a É. gente traz para a nossa realidade cristã, e eu queria que você falasse, a gente nós vamos tocar na bola aqui, porque assim, as pessoas não estão transando. Uhum, É uma questão assim, é curioso isso. Se fala uhum, muito em sexo, se lê muito em sexo. É uma cultura muito pornográfica, mas assim, eu atendo inúmeros casais cristãos que eles passam um mês, 2 meses. Teve uma menina outro dia, menina jovem, um casal bonito, um casal saudável, um casal que não tem problemas de saúde, com os hormônios em dia, ninguém tá em menopausa, todos jovens, pessoas assim. E eles, nós estamos aqui em junho, eles tinham transado 2 vezes esse ano. Então, assim, fui apertar o marido, ver se tinha algum problema, traição. uhum, Realmente, eu conversei com ele sigilosamente e não tinha nada. uhum. Simplesmente, assim, tem as questões que a gente pode conversar aqui, de pornografia e tal. Mas, assim, as pessoas não estão transando. E eu não sei se você tem essa percepção. Você não acha que as pessoas estão relaxadas demais em relação a isso? Que elas estão Sim, deixando rolar demais? E que o cristão, nesse ponto, ele vacila. Porque ele sim. fica confiando na fé do outro. Ele é crente, não vai trair. Ela é crente, não vai trair. Ele é a mulher de Deus, ela é a mulher de Deus, ele ora. Não, ele tem casa na igreja. Ele não sei o quê. E aí a gente
no lugar de ajudar o outro na vida, seja a mulher ou seja o homem, a gente começa a criar uma dificuldade, uma tensão. Uhum. Então, assim, eu não sei se você percebe isso, você também está percebendo isso. Sim, Casais que não muito. transam. Meu Deus, eu peguei recentemente um casal jovem também, 2 anos sem transar. E aí a gente começa a entender que, assim, tudo é mais importante. Ah, a gente tá assim, e realmente, né? Uma das primeiras perguntas que eu faço é em relação à pornografia. Então, nada a ver, assim, só ser homem, né? A gente sabe que é um percentual maior, mas tem muitas mulheres também viciadas. Muito, E aumentou aí muito. já fica um parênteses aqui, tá? Cuidado com o que você leva para o seu quarto, né? Para sua casa. A gente precisa de uma coisinha para esquentar. Cara, vocês precisam ter uma boa preliminar, né? Que isso é o beijo na boca. Saiu estudos recentemente falando que casais com mais de 5 anos de relacionamento não se beijam. E isso é simplesmente, assim, inadequado, né? Porque se é o beijo de língua que molha o gramado, então, assim, Sim, né? Nós temos que investir nisso sim, aí. Não tem como, sim. né? A gente cortar etapas, né? E outra coisa muito importante é o colocar tudo em primeiro lugar. Então, assim, eu atendi recentemente um casal que é brasileiro que mora na Austrália, então eles trabalham muito por trabalhar fora, isso não quer dizer só que é fora, Sim. mas no Brasil também, enfim. Mas usei o exemplo deles porque os dois têm 24 anos, eles são casados há 4 anos, eles Jovens, casaram e foram muito morar jovens. fora, muito jovens. E aí, assim, eles estão querendo engravidar, mas eles tinham transado fazia 6 meses, né? Tipo assim, né? Milagre, a gente sabe o que aconteceu com Maria, né? Com o resto era Sim. um pouquinho mais difícil. E aí a justificativa é porque eles estavam trabalhando muito fora e na igreja. E aí a gente tem que lembrar que a nossa Bíblia, né, para os cristãos que estão aí nos Claro. assistindo, que nosso primeiro ministério é a nossa casa, né? Nossa casa, tudo que envolve a casa, né? Então a gente tem que entender que não há trabalho, né? E servir na igreja é algo incrível. Eu faço parte do Ministério de Mulheres, eu faço parte do teatro, eu amo tudo isso, mas o meu primeiro compromisso, né, além de ser com Deus, é com a minha família, com o meu marido. Então, eu não posso colocar o ministério, não posso colocar as coisas acima de tudo isso. Só que, aí o que acontece, né, doutora? Aí as pessoas usam isso como uma muleta, porque eu já não estou muito afim, aí eu já não quero olhar para esse assunto. Aí nós temos um problema gravíssimo que é a ausência da educação sexual. Então, Sim. assim, toda igreja que eu vou hoje, final de semana eu estava em Balneário Camboriú, na igreja da Embaixada, uma igreja muito grande, fizeram um congresso para 350 casais, e todas as igrejas que eu vou, eu começo falando: orem e parabenizem os seus pastores por trazerem Sim, assuntos como esse sim. para o altar. As pessoas ainda escolhem, e até num café, em um dos lugares que eu fui, uma pessoa falou, né? Nossa, mas era para tu falar esse tipo de assunto, né? Quando são números, dados, cresceu mais de 300% o acesso da pornografia por meio de homens cristãos durante a pandemia. É. Isso é um Não, dado bonito. a live, eu lembro que o pessoal, antigamente, tinha um instituto de pesquisa no Brasil, depois eles não atualizaram, o BPEC, depois eu Uhum, até te mando. E eles sim, fizeram uma pesquisa, foi mais de, poxa, foram uns 10 mil homens solteiros e casados cristãos. Um terço dos homens casados cristãos acessavam sites pornográficos. E dois terços dos homens solteiros cristãos acessavam site pornográfico pelo menos 2 vezes por semana. Então, assim, são problemas reais, né? reais, reais. Ah, E a e justificativa, né? Até falava sobre isso no congresso, que a justificativa, tipo, minha mulher negou, então eu fui para a sala e aí apareceu um vídeo de um é, amigo que me enviou. Eu falo, cara, aí a gente volta assim lá no Jardim do Éden, né? Senhor, foi a Eva que me é, deu a maçã. Tá, peraí, mas e se ele é, tivesse falado, tá, tu comeu, agora tu que te vire. é. Eu não vou comer isso daí porque o Senhor falou que não era para comer. O ser humano, ele é tão difícil, tão triste, que ele tá sempre jogando a responsabilidade para o outro, né? Então eu sempre falo, cara, tu é adulto, né? Então, se a mulher negou e tu não soube administrar os teus impulsos sexuais, não culpa o outro. Toma para si essa É, responsabilidade. e tem que trabalhar, né? Mas assim, mas há muita omissão nesse Também, assunto. também. Ô, Gabriela, veja se o pessoal deixa a vida levar, né? Os Uhum, casais vão pagando para ver. sim. E eu sempre falo assim, um cristão, quando ele sai de casa, fala assim, eu vou trair, né? Uhum, Mas na ausência, vai flertando nos directs da vida, uhum, por pequenas mensagens de WhatsApp, vai flexibilizando a questão sim. moral. Uns 6 meses, um ano depois, uma conversa que começou com um tom, entre aspas, Uhum, cristãos, acaba se tornando um problema, né? Então, assim, para mim, hoje, tirando a questão financeira, que para mim é o maior BO que eu atendo de uhum, casamento, tirando a sim. questão financeira, a questão sexual hoje é um grande problema. É um grande problema. E as pessoas podem estar assistindo a gente, tá achando assim, bizarro, mas isso é Uhum. comum, gente. Tem Menino. muitos casais que não estão E transando. aí, Eles não transam. essa questão da educação sexual que eu comecei a falar sobre as mulheres é porque, assim,
ninguém teve orientação sobre nada, na verdade. Aí o homem, por sua vez, a iniciação sexual, a ciência fala que foi na pornografia. E os números recentes, os últimos, falaram que começa com 9 anos. Então é muito cruel. O homem, ele aprende que a mulher é um objeto. Independente dele ser cristão ou não, ele pode ter visto ou não, mas é o que ele ouve, é o que passam, né, de uma certa forma. E a mulher, por sua vez, a maioria não teve contato com a pornografia, mas a mulher é tipo uma esponja, assim, não sei como é que tu percebe. Mas eu percebo, assim, que é tipo... Alguém fala, nossa, minha primeira vez foi maravilhosa. Nem ouvi. A minha primeira vez sangrou, foi horrível. Nossa, sexo a mulher não precisa. E aí tudo que é de ruim parece que essa esponja vai crescendo. Aí no começo do relacionamento, que é tudo novo, essa esponja, ela tá guardada. Ela nem é acessada. A partir do momento que o casamento começa a entrar na rotina, que eu falo bastante sobre isso, que a rotina é como se a gente abrisse uma porta. A gente deixa ela entrar se a gente quiser. Né? E aí a falta da informação e dos conceitos errados que eu ouvi faz de verdade eu acreditar que é um assunto que não é importante eu olhar, que é um assunto que não é uma prioridade para mim. No começo do ano, uma das coisas que eu fiz com todos os meus pacientes foi, tá, tu tem um planner, uma agenda? Onde que tá as coisas que tu planejou para o teu ano? Tá lá a tua vida sexual? Tem um planejamento para isso? Porque assim, se a gente planeja trabalho, ministério, a nossa família, né? Os meus sonhos, tá? Aí tudo que eu planejo sai, né? De alguma forma sai. Pode não sair como esperado 100%. Mas o meu relacionamento sexual eu não planejo e é o único que eu quero que voe. Porque todos os casais que eu atendo chegam dizendo, Gabi, a gente se entende em todas as áreas. Menos no sexo. Eu sempre digo, cara, tem muitas outras áreas ruins e tá refletindo no sexo, né? E só porque, infelizmente, mas essa questão de ser propositivo, você veja, quando tu fala com um casal assim que não está, por exemplo, falou do planner, né? Outro dia eu tava conversando com um casal no consultório, eu falei, gente, olha, peraí. Primeiro, a gente tem que destravar isso. Vocês têm que fixar um ponto para vocês transarem. Assim. Vocês não tem que esperar a condição perfeita, gente. Vocês têm que primeiro colocar esse carro velho que tá na garagem, começar a dar umas voltas para começar realmente a lubrificar, senão o carro vai ficar parado, ele vai estragar. Vocês têm que começar. Ah, doutor Maio, mas aí é um negócio chato, né? Essa coisa combinada, essa coisa agendada, essa coisa meio assim, e etc e tal. E aí as pessoas começam a não entender, né? Que tem que ter essa coisa propositiva, né? Olha, peraí, vamos conversar sobre. Se é um problema na empresa, as pessoas não sentam, elas estão dando finanças aqui da casa, como um problema sério. As contas estão maiores que as despesas, nós temos que fazer um corte aqui. Os casais vão lá e conversam sobre dinheiro, sobre menino, sobre a vida. Agora é sério, isso não. Vai deixando rolar e etc e tal, não se cuida. E aí o homem não se cuida, e a mulher não se cuida. E aí empurra para o hormônio, empurra para a menopausa, aí não busca a reposição hormonal, empurra para o médico, empurra para isso, empurra para aquilo. E aí o homem pode estar estressado, vai trabalhando. Na hora que você vê, a casa cai lá na frente por pequenas coisas que foram acontecendo. E quem eu queria te perguntar. olha, né? Não sei se acontece contigo, mas e quem olha um casal assim que se dá super bem e separa, as pessoas falam, nossa, mas foi do nada, né? Nossa, do nada. Meu Deus, fulano traiu fulano. Nossa, eu nunca imaginei. Olha, ele é presbítero. Ele era crente. Meu Deus do céu. Nossa, que surpresa. Aí quando as pessoas, quem acompanha, né, quem estava atendendo, quem estava vendo alguma coisa assim, viu que a situação estava caótica, né? Que a situação estava há muito tempo o caldo estava entornando, né? Então, assim, mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer, né? O que nos seus atendimentos você vê nas mulheres que mais baixa a libido? O que tem mais prejudicado as mulheres a querer transar? Por que as mulheres não querem transar? Depois eu falo dos homens. Mas o que as mulheres não querem transar? O que você acha que mais afeta hoje? A primeira coisa que eu faço, né, quando é relacionada à libido é questionar. Ó, eu vou te dizer uma palavra e eu quero que a primeira coisa que venha na sua mente, na sua memória, sobre essa palavra, eu quero que você me diga. Porque aquilo que o copo tá cheio é o que reflete, que significa para mim. Então, o que a palavra sexo quer dizer para ti? E assim, ladeira abaixo, né, doutor? Fazer para cumprir uma tabela, para agradar o outro, para fazer filhos. Então, assim, tudo que eu tenho, né? Se é para fazer filho, eu tô igual o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, não acabei a carreira ainda. Para que eu vou querer isso aí, né? Você tá lascado. Né? Se é para agradar o outro, a gente até agrada por um tempo, mas chega um momento que eu não tô nem aí, né? Tem mulheres, né? Infelizmente, os estudos são muito cruéis. 60% das mulheres em todo o mundo, de 100% que transam, 60% nunca chegaram ao orgasmo. Então, o fato de não sentir nada durante uma relação também é um fator muito importante. E aqui presta fica uma atenção aí, adendo, homem. né? 60%.
É muito, E né? aí, assim, tem muitos homens que não sabem disso, tá? Porque eu percebo no consultório que o cara, assim, ele se acha o gás da coca porque a mulher finge muito bem. Então, como ele Sim. nunca viu ela, o homem que vê a mulher, que presencia a mulher tendo um orgasmo uma vez, ele Ele vai sentir sabe? que é algo diferente. Sabe, Agora, a claro. mulher que finge uma vida inteira, não tem como o cara saber. Né? Até teve uma amostra do Ministério da Saúde que eu dei risada, porque a cada 5 vezes que essa mulher transa na semana, eu queria saber onde é que eles acharam essa amostra. Porque, assim, É, tem das que minhas pegar essa. pacientes que não Tem que foi. pegar aí. Pelo menos aqui no meu consultório tá raro, viu? Entendeu? Então, eles disseram que a cada 5 vezes que uma mulher transa, em 4 ela mente. Então, assim, eu achei isso muito forte, porque quando a gente mente, a gente está mentindo para a gente mesmo, né? Então, isso é muito sério. A gente tem que entender que o orgasmo, a gente faz liberação daqueles hormônios todos que são maravilhosos. Alguém colocou Outro... aqui, ó. As mulheres às vezes não se conhecem, muitas vezes acham que a responsabilidade é do homem. Isso também é um ponto a gente conversar depois, né? Também, também. Então, Orientar. E assim, aí, homens, não sejam machistas. não. A tua mulher sabe te dizer qual é o caminho das pedras, qual que é o caminho da felicidade, qual que é a E aí, bênção, onde que e tá, outro fator muito né? importante é o diálogo, tá? Porque, assim, a maioria dos casais que falam que se entendem muito bem, eu pergunto, vocês conversam sobre tudo? Sim, sobre tudo. Aí eu largo uma, assim, que eu sei que essa é clássica para saber que eles não estão conversando sobre a vida sexual. Porque a pessoa diz que conversa sobre tudo, mas não toca nessa área que é uma fragilidade. Porque a maioria, se eu atendo que é cristão, infelizmente, teve uma criação repressora. Se não são cristãos, muitas vezes também foi repressora ou tipo foi muito pornográfica e aí a pessoa quer fugir desse padrão, né? Claro, Tudo que perde o equilíbrio é claro, muito ruim, né? claro, claro. E aí, assim, a gente tem que entender que o sexo, ele foi feito para ser uma coisa para os dois. E muitas mulheres falam que o sexo é só para o homem. Ela aprendeu que só ele tem prazer, que o sexo não é uma necessidade para a mulher. Tem mulher que na adolescência ouviu a mãe falando: ai, que abuso, lá vou eu saciar o teu Sim. pai, lá vai eu. Parece assim uma vaca indo para abate, sabe? Em curtas É, palavras, né? tinha aquela novela, né? Eu vou te usar, né? Do homem, né? Aquela Uhum, questão assim. exatamente. E aí, assim, o que eu ia falar ali sobre a clássica que eu pergunto pro casal é: qual é a posição que ela mais gosta? E aí fica Aí aquele. trava. Eu me sinto naquele programa de Celso Portiolli, que é de adivinhar as coisas. Tá? Papai e mamãe, deixa de ser ridículo. Aí começa aquela discussão, sabe? E aí tu vê que uma coisa tão básica, né, como uma posição, né? Qual é a posição que a tua esposa chega ao prazer, né? É uma coisa muito básica para você saber. Sim. Qual é o lugar que ela mais gosta de ser estimulada e ele da mesma forma? E isso é a prova que eles conversam sobre a intimidade, né? Ah, qual é a necessidade? Eu estimulo muito o casal ter essa troca. Ela mesma não sabe. Aí é para acabar, minha amiga. E assim, aí é muito Mas difícil. É muito tem, tem tem. porque assim, é pecado conhecer às vezes o corpo, é pecado até às vezes sentir o prazer. Na É verdade, lógico é que uma isso grande mudou. confusão, É, né? Vamos colocar os pessoas pontos nos vão, is, as pessoas né? vão, O pode falar, conhecer, desculpa. o conhecer o corpo, as pessoas acham que é masturbação, né? É, Então, assim, o conhecer o corpo é você pegar um espelhinho, e não há pecado nenhum nisso, é, você pegar um espelho e você conhecer. Nós temos o clitóris, né? Se a gente sim, pensar na vulva, a gente tem o clitóris, tem a uretra, que é por onde sai o xixi, depois tem um buraquinho da vagina, que é por onde entra o pênis e sai a menstruação, e depois a gente tem o ânus. Então, assim, Deus nos fez com vários buraquinhos. A gente precisa sim, conhecê-los, né? E tem sim, muito sim. homem, quando eu falo em palestras, principalmente em empresas, que às vezes é sobre STs, as infecções sexualmente transmissíveis, quando eu falo dos buraquinhos, tem homem que me olha com uma cara assim, como quem diz, sério? Que tem tudo isso? Eu achei que era tudo pelos meus buracos, como é o homem, Sim, né? E, então, sim. assim, a falta do conhecimento realmente ela é E muito aí, do cruel, conhecimento, às muito vezes, cruel. básico, né? Uhum. Que a gente julga que é básico, mas para as pessoas É, não é tão básico. é. Vamos lá. Mais alguma causa de mulher? Hormônios, isso é uma coisa Uhum. importante, né? Então, os hormônios, eu costumo dizer que assim, eu não sei como, com certeza contigo não é assim, mas eu, como tem a palavra sexo no sexóloga, infelizmente as pessoas têm muito tabu e muito preconceito ainda. Então, as pessoas, quando se trata de hormônios, a primeira queixa que elas acham é o hormônio. Então, elas procuram um ginecologista. Então, no ginecologista, elas param o anticoncepcional ou elas trocam o método contraceptivo. Não deu certo? Aí elas vão para o nutrólogo ou para o endócrino e colocam o chip da beleza. Ah, não, porque é o chip com a gestrinona e a testosterona que vai resolver minha vida. Aí Mas coloca, não não trata resolve. a mente, né? Assim, não resolve. Eu aqui, a minha casuística de homens e mulheres, mínimo, assim, um percentual baixíssimo que são realmente problemas hormonais. Uhum. Até a gente tem, assim, atendido mais homens com andropausas, assim, homens com estresse, essas questões metabólicas.
realmente a gente pegava pouco, raríssimo, agora tá pegando alguns casos, assim, a dose da testosterona tá 100, Uhum. 150, 200, muito baixa, né? Mas isso também não justifica, porque você tem alguns estudos mostrando que homens com testosterona até baixa Uhum. conseguem ter vida sexual muito plena. Sim. E a maior parte dos homens que têm baixa de libido estão com nível de testosterona alto. Ou seja, Uhum. o hormônio é, ao meu ver, uma causa muito pequena, exceto nessas situações de climatério, etc. e tal. Uhum. Mas concordo com você, você pode entupir de testosterona, você pode, né, que nem é recomendável, né, aliás, um parênteses aqui, mas você pode entupir de testosterona, mas não vai resolver tua mente. Não É a vai mesma resolver coisa esse tipo de o problema. casal que diz pra mim, ah, a gente foi num sex shop, nada contra, né, gente? Eu tenho uma loja online que tem vários produtos, mas a gente foi lá, a gente gastou 5.000 e não salvou o nosso casamento. Claro que não vai salvar, porque nós temos que entender que tu vai lá, faz um sexo, né, arrematador, faz um monte de coisa, mas quando vocês saem do quarto, os problemas continuam tudo lá, porque se você ofendeu, se vocês não estão tendo um bom diálogo, se vocês não conseguem ter tempo de qualidade, se vocês não conseguem falar um pro outro o que sentem, não vai resolver nada, entendeu? Então, assim, eu tava falando sobre essa questão de procurar os profissionais. Aí tem gente que vai no ginecologista, aí vai no nutrólogo, no endócrino, aí vai na casa de produto natural, porque aí tenta tribulus terrestres e marca peruana, vai tentando tudo. Sim, E aí toma eu uma sou, coisa lá. tem aquela guria lá que fala de sexualidade, eu vou nela. Então eu sempre sou a última tentativa, né? Então, assim, as pessoas precisam As entender, não pessoas querem tratar o hardware sem tratar o software, ou exatamente. seja, elas acham que é uma questão de aumentar a memória RAM do corpo, e não é, gente, assim. Não. Eu, pelo A menos, sexualidade, ela é 80% a mente. sim. Então, assim, desde os conceitos que eu tive sobre sexualidade desde que eu nasci, né? Por exemplo, a maioria das pessoas não sabem, acham que abuso é só penetração. Mas, cara, tem muita gente que foi abusada sexualmente na infância, mostrando para alguém, eu quero ver sua, né, sua pepeca, mostra para mim. É, Vendo de alguém, eu vou mostrar meu piu-piu para você e você vê. Gente, criança de 4, 5 anos. E aí chega no consultório, as pessoas falam, esses dias eu atendi um caso que eu acho que é interessante compartilhar aqui. O casal tinha 5 anos de casados, e aí ele disse: Olha, eu não aguento mais, você precisa procurar por ajuda. E a grande questão dela era: não conseguia manter relação sexual no claro, tinha que ser sempre no escuro. E aí, assim, não tinha a ver com a autoestima, porque está muito relacionado com a mulher querer esconder algo do seu claro. corpo que não gosta, né? Mas não tinha nada a ver com isso. E aí ele falou: Cara, tem algum problema, não é normal. E aí eu sempre brinco assim que a consulta é como cavar um poço, né? A gente precisa cavar, cavar, até descobrir para ver onde é que está essa água, né? E aí, conversa vai, conversa vem, algumas perguntas chaves, aí ela deu um grito, assim, eu levei até um susto, tive até que chamar o meu amigo psiquiatra daqui para ver, gente, o que foi isso? É porque foi a primeira vez que eu peguei, então, para mim foi um pouco assustador, mas a gente guarda alguns segredos, né? Tem até um nome Claro, disso, né? A gente guarda para proteger a nossa mente, para que claro. ela não fique lembrando e sofrendo. Foi o que aconteceu com ela. Dos 4 aos 6, meia luz no quartinho dela, criancinha, dormindo assim de baby doll. Ela diz que tem memórias assim de sempre estar de camisolinha. O pai entrava no quarto, via ela de camisola, se masturbava e saía do quarto. Então, o grande trauma dela em ver o pênis do marido em transar de luz acesa é porque remetia a memória dela àquele trauma que o próprio pai, né, causou. Então, vocês veem tamanha dor, É, né? E e na você hora que eu sabe comentei com que ela, nossa, ah, isso é muito sério, assim. E essa questão do domínio sexual na primeira e na segunda infância, né? Assim, eu falo que com os pacientes que o cérebro ele vai armazenando alguns blocos, né, que uhum, são muito importantes para a definição da sim, identidade. Então, nós não somos definidos pelo sexo, obviamente, como pessoa, como personalidade, mas um dos blocos mais fortes, que mais trazem repercussão no futuro, que mais trazem repercussão funcional, é a questão da sexualidade. Você vê, por exemplo, nesses abusos que você citou, a incidência de fibromialgia, uhum, que é a incidência de vaginismo, né? Atendi uma menina, um casal, tem um ano isso mais ou menos. Eles tinham casado na época, tinham 2 anos de casado, eles tinham tido duas relações sexuais por vaginismo, né? Então, assim, só dele tentar, quem não sabe, vaginismo, assim, há um processo assim, que você não consegue ter é como penetração, né? que, como Trava. não, assim, tem casos tão graves que eu peguei, que a Físio me passou um feedback, que eu trabalho, né, Sim. em E conjunto com outras equipe, né? profissionais, Uhum. de não entrar um cotonete. Não, realmente, não tem como ter penetração, Uhum. assim. E o homem Não. fica chocado, assim, ainda mais, eu casei, ainda mais o homem quando teve, e ele já tinha tido experiências sexuais anteriores, e aí até eles pensaram que aquilo era um problema, porque eles foram, pô, o problema tá em Uhum. mim, o problema tá na minha vida e tudo. Aí realmente a gente foi conversar, ela tinha uma história de abuso, né?
E que aí é o problema de quem está assistindo a gente, né? As pessoas não trabalham isso no namoro, não trabalham isso no Uhum. noivado. Os cursos de noivos de igreja é muito pobre, assim. Nossa, É que trem assim, sexo isso pode, sexo isso pode, isso aqui não pode. Eu lembro que no meu curso de noivos da igreja, por exemplo, a pastora falava assim, é porque mulher não pode usar roupas eróticas, porque isso vai fazer o homem lembrar da prostituição. Então, assim, era um curso de noivo bizarro, assim, eu fico pensando, e o na cara época, assim, nunca eu já viu, ele vai lembrar do nunca que ele vi, nunca viu? eu nunca vi, né? Ou se viu também, né? Ou assim, eu falei assim, meu Deus do céu, eu ia assistir aquelas aulas, eu tinha que fazer o curso de noivo para casar, porque a igreja não deixava a gente casar se não fizesse curso de noivo. Então, assim, os cursos de noivo ficam nesse negócio de pode, não pode, pode sexo anal, pode sexo oral, pode fazer isso e tudo, mas não trabalha essas questões, né? Não tem um diálogo sobre a sexualidade, não se conversa sobre sexualidade. Ah, não, se você conversar com sexualidade, você vai excitar outra, você vai desenvolver, então assim, não tem essa maturidade. E aí eles passaram, namoraram 2 anos e ela não falou isso. Aí casou, quando aí foi uma coisa que foi triste para ele, porque quando ela quis muito engravidar, ela estava num período de festas, não transava muito tempo, aí questão emocional, e ela o procurou, né? E aí ele ficou chocado com aquilo, peraí, como tá engravidar? E aí ela foi fazer terapia e tal, hoje eles estão bem. Fez fisioterapia pélvica, foi acompanhada por uma sexóloga também depois, Uhum. e hoje estão vivendo, Que bom. graças a Deus, bem. Mas assim, você imagina tu ficar 2 anos casado com vaginismo, sem saber que aquilo é um problema, Sim. sem saber que aquilo às vezes tem relação com trauma, sem saber que aquilo pode ter alguma relação com algum abuso e não trabalhar, não construir um diálogo sobre aquilo. Então, Muito assim, triste. é muito triste, né? Hoje eu tenho no consultório a consulta pré-nupcial. Eu até preciso falar Ah, mais isso é sobre ela. interessante. É. Eu vou te dizer que tem alguns feedbacks, assim, que eu até coloquei, tem um destaque falando de algumas coisas, assim, Depois você coloca mas lá, que eu acho esse assunto. tá, Nossa, eu acho, assim, acho que alguém ainda tem que fazer um curso pré-nupcial para essa sim, galera aí, nem que seja online, alguma sim, coisa assim, porque eu acho que sim. é pobre, assim, eu acho que. Para tu ter Desculpa, noção, gente, assim, mas quem está assistindo que é de igreja, tem que melhorar, é, assim, acho que os cursos de noivos são péssimas. chatos, Porque desculpa, não é mas só são falar chatos. o pode ou não pode, né? A É, gente tem que entender que é muito mais que isso. Ainda se fala o pode ou não pode, vamos dizer que ainda é um curso melhor, tá? Porque o que a gente pega são pessoas que têm, tipo, 20, 30 anos de casado e fica falando só experiências ruins para quem vai casar. Então, tipo é. assim, a pessoa já está se sentindo desencorajada de casar, né? Então, a gente tem que falar que a questão do curso de noivos, nós precisamos falar de coisas básicas, como o simples fato de que o casal. É muito engraçado, porque todos que eu consulto, eu sempre digo: olha, o que eu vou falar agora, eu sei que vai transformar a visão que vocês têm e vocês podem até ficar assustados na hora, mas vai dar tudo certo. Primeira coisa que eu digo é: vocês não são obrigados a transar na primeira noite. Nós estamos aí com uma ansiedade no talo, nós temos um medo por parte do homem para ver se essa ereção vai dar certo, né? Se ele Tá vai cansado conseguir, às vezes, enfim. festa, E no de caso da dia de mulher, a evento. gente tem uma ansiedade, um medo. Será que vai doer? Será que vai sangrar? Será que, né? Então, assim, beijem, fiquem nus, né? Para o corpo conhecer um ao outro, aproveitem essa oportunidade. E, assim, explorem muito o beijo, né? Porque é o ápice, né? É o que vai trabalhar a lubrificação, é o que vai fazer te esquecer e parar de pensar na mente. Então, assim, deixem os corpos, né, encostadinhos e na segunda noite vocês tentam. Nossa, essa dica parece assim tão simples, mas tu não tem noção da quantidade de feedback, Sim. Gabi. Meu Deus, fez toda a diferença, porque a gente já. Os outros casais, que Não, aí a eles não ser conversam com outras que Jesus pessoas. volte naquele dia, você tem a vida inteira pela frente, né? Então, assim, E aí, né? assim, eles Tem gente que acha compartilham que com Jesus outros vai casais. voltar, né? Ou tem Sim, sim, aquela eu lembro do meu questão, irmão. assim, né? Que eu já escutei muito, assim, engraçado. Eu atendo muito. Os meninos chegam lá no consultório, vai casar nada, né? Anos ali na pureza e tudo. Olha, eu vou fazer uma semana para meu filho, calma. Nós vamos criar um Meu pai. problema aí, vamos devagar. Então, assim, quer tirar o atraso, né? Da vida em 2, 3 primeiros dias de E aí casamento, a né? gente Então, assim, já começa eu sempre falo assim, que a primeira vez é outra coisa muito importante, porque uma primeira vez desastrosa, ela vai te deixar marcas para o é, resto da vida, porque vai ser o primeiro contato que tu tem com aquilo. Então, se a primeira vez começou meio torta, né, o resto, sim, e vaginismo, assim, é tão cruel, é tão triste, porque o que que eu pego? Eu pego, assim, no mundo cristão, principalmente,
pessoas que já tentaram, tipo assim, porre de bebida, e aí são pessoas que às vezes cantam e depois se sentem em pecado, porque, tipo assim, foram tentar de tudo que tinha, né? Porque esse problema só acontece comigo, e as pessoas não têm noção que se, tipo, 10 casais casam num ano na igreja, em 5 geralmente acontece essa questão do vaginismo. E para mim tá muito relacionado à falta da informação, à falta de preparo, e às vezes a instrução de levar um simples lubrificante para a lua de mel. Né? Então, assim, a gente tem que entender que a igreja já passou, já era para ter passado dessa fase. Né? É inadmissível a gente ver casais casando sem o mínimo de informação. Então, assim, eu sempre brinco, né, que quando eu vou em escolas, quando eu estou em empresas, eu sei certinho quem são os crentes. Porque, infelizmente, ainda esse assunto é aquela coisa, né? Principalmente com jovens. Eu fui numa igreja aqui, recente, falar para adolescentes, que foi bem desafiador, Sim. porque adolescentes cristãos é aquela coisa, né? É. Doutora, eu falei 50 minutos. E aí eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram e falei, agora vocês podem mandar, porque eu não conheço. Bem em Floripa, assim, né? Aham. Lugar gigante, um monte de galera. Eu fiquei 1h50 só respondendo dúvidas. Olha só. Então, assim, a gente tem que entender que é uma galera que está muito sedenta por informação. Só que até que ponto, né? Esse adolescente, esse jovem se casa preparado para entender que, né? Sexo, ele tem que ter, né, um começo, um meio, fim, né? A gente tem que entender que ele foi criado por Deus. No caso da mulher, que não é essa coisa horrorosa, porque infelizmente, né, é outra coisa que eu falo bastante em palestras, para quem tem uma vida sexual muito ruim, para com esse negócio de ficar falando na igreja para as gurias, não teve filho ainda, aproveita para transar, porque depois teve filho, né? Assim, as pessoas elas vão bancando um terrorismo na vida das pessoas e esquecem que se a sua experiência é ruim, ela é sua. Não necessariamente ela vai ser de outras pessoas. Isso é para maternidade, isso é para tudo. E Né? que, em geral, até as pessoas que têm experiências boas não ficam contando, né? As pessoas têm um fetiche de contar tragédia, de contar o trauma, né? Então, assim, Exatamente. que há um universo enorme de pessoas que têm uma vida sexual boa, né? Graças a Deus, né? Que tem uma vida Sim, mas sexual aí, assim, abençoada. aquela coisa, né? Sendo crente não pode, né? Sendo crente não pode ser feliz sexualmente, né? Ou se fala, tá mentindo. Ou tem o oposto também, né, gente? Infelizmente, tem muita gente que vive uma verdadeira hipocrisia dentro da sua casa, mas na igreja andam abraçados. Eu fui fazer uma palestra num lugar e na hora de ir embora, o menino se segurou no meu braço e falou, tia, não vai embora. E eu fiquei tão chocada, porque, assim, na verdade, eu não fui falar para adolescente, eu fui falar para casais, né? Assim, que esse menino não quer que eu vá embora? Aí eu pensei, certo, ele quer perguntar alguma pergunta cabeluda. Eu já pensei, meu Deus do céu, vou ter que pedir autorização pro pastor para falar com o filho dele, né? Aí ele chegou no meu ouvido e falou, não, tia, não é pergunta. É que, assim, desde que a senhora chegou, meu pai e minha mãe estão abraçados. Vi até eles dando um beijo, eu nunca tinha visto na minha vida. Pois é. Então, Hipocrisia, assim, né? Aquela coisa, tipo assim, quer provar para mim, né, que estão bem pelo fato de eu ser sexóloga, mas não é o que vivem. O próprio filho está refletindo isso. Então a gente tem que entender, né, que se a gente vive em Deus, se as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, isso não é só na minha vida espiritual, isso pode ser pro meu casamento também. mas assim, você falou que tem que passar de certas fases, né? Mas vai trazer até mais racismo, justiça social, saúde mental, sexo, tantas outras coisas que são tão pertinentes hoje em dia. Se a gente não educa, as pessoas vão ser educadas lá fora, né? Sim. E aí as pessoas, elas são militantes nos Instagram, nas redes sociais, elas falam muito, mas elas, na prática, elas não conversam sobre esses assuntos, né? E aí, puxando sobre os homens, falta muita educação, sim, sexual, né? Sim. Há muito machismo na igreja em relação a isso, né? Assim, a gente não tem que dourar a pílula aqui. Tem mulheres que realmente são abusadas pelos próprios maridos, né? Isso é um fato com um contexto de usar até a própria escritura de uma maneira um pouco atravessada, né? Eu não estou aqui dizendo que não se deve conversar e propor, né? Mas, assim, às vezes há uma questão, assim, de realmente, de verdadeiramente impor, né? Olha, o teu corpo é meu, então tudo me convém. E aí não tem aquelas questões de ser prazeroso para o outro, de ser agradável ao outro, de ter o consentimento do outro, de trazer paz ao outro, né? De não conversar para que essas coisas estruturam, né? As pessoas ficam muito aqui no meu Instagram, na minha caixinha. Pode isso, pode aquilo, etc. Olha, peraí. Os dois querem, né? Vamos conversar. Se um não quer, a gente alguém tem que É as conversar. 3 peneiras, né, que eu falo muito. É bem importante, assim. E a gente Tem que ter entender prazer, também né? que... Para os Sim, dois. sim. E tem que ter paz, assim, né? São questões assim. Eu, pastor, não acho que pastor tem que ficar regulando a intimidade das pessoas, né? A gente não tem que ficar entrando no casamento de ninguém. Tudo. Sim. Até Mas, sobre essa questão da violência, só pode para falar. fazer um adendo, quem gosta de ler, tem um livro que é cristão chamado O Grito de Eva,
que todas as pessoas que trabalham com casais, né, com relacionamento, ele é um livro que, na verdade, assim, né, quando eu fiz a sinopse dele aqui no Instagram, eu fiz um vídeo falando, eu já comecei dizendo que era um livro que não era para ter sido escrito, né? Cara, ter um livro que fale sobre violência doméstica em lar questão, parece que a conta não fecha, né? Aquilo que a Bíblia fala para nós não faz o menor sentido. Mas, Marília de infelizmente, Camargo César, ela é a autora. A gente maravilhosa. tem aqui na Amazon. E é verdade, né? Hoje eu fiz um post ontem, né, na verdade, sobre divórcio e relacionamentos abusivos, né? E dá maior confusão quando eu faço Sim. esses posts, né? Porque as pessoas começam a mandar mensagem e fica parecendo que eu estou promovendo o divórcio. Mas eu ainda escuto e atendo mulheres que elas são vítimas de violência física, psicológica sustentada, e elas são, entre aspas, orientadas pelos conselheiros e etc. e tal, cristãos, de que elas têm que pagar o preço, de que elas têm que aceitar aquela situação. E eu já atendi mulheres com risco de morte, de assassinato, de feminicídio e etc. e tal. E muitas vezes nós não. O livro chama O Grito de Eva. E nós encobertamos essas questões, né? Então eu coloquei lá que Deus não quer que mulher nenhuma fique debaixo de violência. Nossa, pelo amor de Deus, assim, a casa cai, né? E aí quando a gente vai falar de violência, a gente fica pensando só assim, né? Que é agredir, que é só dar um soco no rosto, que tudo. Mas a violência sexual é verdadeiros estupros dentro de relações, entre aspas, Eu evangélicas, ouvi né? Então, assim, isso é um um assunto muito pastor, sério. só para contextualizar, eu ouvi um pastor falando esses dias que eu achei bem interessante, foi até uma igreja que eu fui falar no oeste de Santa Catarina. E conversávamos sobre isso e ele disse que quando alguém promete diante do altar e diante de Deus de cuidar, né, dessa mulher, ele está prometendo ao Senhor tratá-la como Cristo trata a sua igreja. A partir do momento que ele a abusa sexualmente, abusa emocionalmente, houve uma quebra desse contrato, porque na verdade o povo se apega Claro, muito à questão da traição. Mas a gente tem claro. que entender que tem vários critérios aí que precisam ser analisados, porque no caso do Grito de Eva, ele conta casos assim. Um deles que eu achei assim muito chocante foi de um casal que morava numa missão, que tinha filhos. E aí, assim, o cara, quando ele batia na mulher. A mulher já estava toda machucada, até que chegou um ponto que ele deu uma surra tão grande na filha que ela foi parar no pronto-socorro, porque a menina, assim, ficou com as costas, né? E aí ela chegou, aquele dia foi o basta, assim, ela chegou no líder da missão e falou: Olha, para mim deu, né? Você vê que eu venho sofrendo há muito tempo, eu já falei isso para você, eu apanho, né? E agora minha filha nessa situação, isso não é vida, né? E aí, cara, o líder da missão olha para ela e fala: Você tá maluca? Vocês são um casal que são à frente da missão. Nós não podemos, né? Então, gente do céu. E aí ela teve que, tipo assim, meio que fugir, sabe? E aí ela ficou sem Não, trabalho, porque as igrejas não aceitam por ser divorciada. Gente do céu, assim, é tão cruel a gente ver é, que a é cruel porque religiosidade, é como alguém falou aqui, exatamente. é a religiosidade mesmo, assim, e isso é uma realidade, gente, que a gente está falando aqui, mas a gente está no dia a dia atendendo, né? Isso não é uma coisa incomum e rara, não. Isso é Não, uma questão, assim, infelizmente, muito comum. Esse contexto da violência dentro do lar cristão com essa roupagem de espiritualidade, ela é terrível. Eu vejo que, às vezes, marcam algumas consultas e o homem não sai da sala, né? E aí eu peço os caras para saírem, né? Falo, deixa eu conversar com ela. E você vê, assim, que o sujeito não arreda do pé, né? Eu falo, ó, dá licença que eu preciso conversar com ela sozinho, não tem como fazer. Aí sai a mulher, assim, ela começa a chorar na tua frente e começa a falar, olha, ele é líder, ou ele é isso e tudo, mas olha, eu sofro isso, sofro aquilo outro, etc e tal. E todo o sistema conspira contra. E aí o presbitério sabe, mas aí eles se juntam, então eu sou a mulher chata, eu sou a mulher querelante, eu sou a mulher Jezabel, eu sou a mulher que reclama, eu sou isso, eu sou aquilo, e aí vai criando todo um terrorismo psicológico em cima das pessoas, né? E aí muitas, assim, não tem uma estrutura de discipulado, alguém que realmente ajuda, uhum, alguns vai até começar a ficar a acreditar naquele uhum, processo e vão adoecendo psicologicamente, né? E aí quando tu cai ali no consultório, tá com vontade de suicídio, tá com pensamento de suicídio, uhum, tá com depressões uhum, graves. Então, assim, quando a gente vê, isso são temáticas que elas devem ser trazidas à tona, né, gente? Então, assim, sim.
A igreja é ótima. Eu digo que é um ambiente de proteção, é um ambiente criativo, é um ambiente de amizade, é um ambiente de respeito. Eu falo que os melhores casamentos, eu conheço muita gente dentro ou fora, os melhores casamentos que eu vejo são dentro e não fora. As pessoas mais amorosas, mais bacanas, mas isso não exclui da gente trabalhar os pontos Uhum. cegos, né? Porque Sim. a gente tem, sim, muitas pessoas que sofrem abusos emocionais, espirituais e sexuais até dentro das comunidades, e isso não é falado. Então, acho É o que é um tipo trabalho de assunto, é o tipo de assunto que ele se casa, né? fechado, né? Deixado de lado. Ai, você não precisa falar, não é importante, não é interessante. E aí, o fato de não falar é o que eu digo, assim, quando uma igreja, por exemplo, não trata a questão da sexualidade, existe muito pecado sobre isso, porque o que não é falado, o diabo reina, né? Então, assim, as pessoas, elas vêm comentar determinadas coisas após as palestras, diz, meu Deus, nunca ninguém me falou nada sobre isso. E por quê? Porque a falta da informação, gente, é um tipo de assunto que ou a pessoa vai atrás, ou ela não fica É, sabendo de nada. Então, assim, é muito triste as pessoas, por exemplo, como às vezes eu falo, né, da questão do prazer, da importância, ouvir de uma mulher, às vezes, depois de uma palestra, que tem 40 anos de casado, que nunca sentiu nada e nunca ninguém falou que ela poderia é, sentir, né? Que não é e, pecado, que não é só do homem. Então, é triste a falta da informação. exatamente. Ou até agora, né? Assim, uma questão do direito à reprodução, né? Assim, é uma coisa muito louca isso. Sabe que é, tem uma área mais fundamentalista agora, assim, até crescendo, não sei se você está pegando aí. O pessoal não é contra pílula, é contra método contraceptivo, a mulher tem que ter 60 meninos se Deus mandar, e aí começa a perder totalmente uma autonomia. Então, assim, são questões que elas. Parece que a gente está voltando assim, a 100 anos atrás, e eu vejo alguns Uhum. pacientes assim, que são até que são, doutor, é pecado eu prevenir filho, é pecado eu não ter o tanto de filho que Deus mandar, é pecado eu não ter ali um tempo da minha vida que eu vou trabalhar, que eu não vou ter a maternidade, que eu vou ter um desfrutar do meu casamento, tudo assim. São questões que elas vão e voltam Uhum. relacionadas à sexualidade, que são assim, que são terríveis, que são Uhum. coisas assim horríveis da gente, que a gente ainda vê que as pessoas estão voltando, você vai ver, não é gente assim despreparada, é gente com nível acadêmico, são Uhum. teólogos, são pessoas assim, né, que vão voltando e vão ensinando essas coisas por aí. Então, parece que é uma coisa, eu acho urgente, né, falar sobre sexualidade para desconstruir a ideia da pornografia, né, para trazer a sexualidade saudável. E quando você não tem a sexualidade saudável, você vai se refugiar no ambiente virtual, principalmente o homem, Uhum. Sim. né? Então, assim, a gente tem que trazer essas temáticas mesmo. E eu acho que a gente ainda está. Eu nem falo da minha. Acho que até na psiquiatria melhorou muito dentro da igreja, assim. Hoje o pessoal só fala mais de depressão, de ansiedade, Uhum. mas eu acho que na tua área ainda é muito precário, né? Eu Ainda ainda é. vejo assim, os encontros de casais, eu acho assim, de mulheres, desculpa aqui a mulherada, mas eu acho muitos encontros de mulheres chatos, assim. Vou dizer por quê. É aquela temática do homem o cabeça, a mulher da submissão, aquela coisa assim que não é prática, Uhum. que não é aplicável ao cotidiano, que não trabalha as demandas reais. Aquele tanto de casal, aquele ideal de margarina evangélica, de família cristã, de margarina evangélica, e não Uhum. trabalha de fato os BOs dos relacionamentos, né? Sim. Não traz realmente para a vida cotidiana. Então, assim, eu acho que é muito. Às vezes eu vou assim e as pessoas. Vou pregar no colégio de mulher. Aí pede um tema. Eu olho o tema e falo, Jesus amado, não vou pregar nada disso. Assim, aí eu vou e mudo, porque a gente vê que não faz sentido, né? Não tem mais sentido. Então, a gente falar de certas coisas. E aí, sexo, você pega um congresso, tem 10 palestras, não Nenhuma. tem nenhuma Não. sobre sexualidade, entendeu? Não. Ninguém fala, entendeu? Ninguém aborda. É muito E aí triste. vira uma canseira, assim. Já deu esse assunto de papel do homem, Uhum. papel da mulher. Mas isso é uma canseira, desculpa, mas assim, eu sei que às vezes tem coisas óbvias que devem ser ditas, mas a gente tem que avançar em outras questões também relacionadas à identidade. E aí a sexualidade, o sexo é muito importante, né? Assim, eu dá dó quando eu pego, eu olho a programação, que são 3 dias, aí eu olho, eu não vejo um sexólogo, eu não vejo um profissional, né, de saúde, eu não vejo ninguém falando nada. E aí eu falo assim, olha, vai ser mais um crachá. É. Assim, infelizmente, mais um crachá, entendeu? As E a pessoas gente vão tem que amontoar. entender que, assim, Deus levanta profissionais, né? É É, isso que eu não entendo, sabe? Por exemplo, eu vi esses dias pessoas, né, num congresso falando sobre essa questão da saúde mental e a Bíblia, e eu fui ver uma pessoa
comum da igreja. Poxa, se Deus levanta um psiquiatra como você, né? Como outras pessoas que eu conheço, se Deus levanta sexólogo, levanta psicólogas, a gente precisa acreditar que a medicina evolui porque Deus permite. Então, se existem profissionais que falam sobre determinados assuntos, por mais que um pastor, não desmerecendo, meus pais são, como eu já falei, mas a gente precisa entender que esse tipo de assunto, ele precisa estar dentro da igreja para que os pastores consigam chegar ao coração e ajudar, porque a gente, como profissional, tem a abordagem que a gente estudou para isso. Então, é a mesma coisa eu querer fazer determinadas coisas que não estão dentro daquilo que eu aprendi. Então, né, a gente tem que E o entender. pastor não precisa ser perito em todos os assuntos, né? Não, nem Porque é o consegue, centro né? da liturgia, do culto, é o evangelho e etc. Mas você pode, tem mão de obra, né? Eu vejo assim, tem tanta gente nas igrejas, né, em tantas Tem. áreas do conhecimento, né, que elas podem ser úteis, dando o seu conhecimento, né? Isso não é aproveitado. Tem gente que está orando para Deus usá-la, né? Deus dá uma oportunidade aqui, e ele, Uhum. às vezes, ele não tem, ou ela não tem essa oportunidade. Então, assim, realmente, se você está assistindo aqui, você é membro e tudo, cutuca teu líder, cutuca teu... Vamos trazer temas aqui interessantes, né? Eu lembro que ano passado eu fiz uma live sobre racismo, né, na igreja, né? E aí eu escutei muito isso. Olha, mas para que usar live sobre racismo? Todos somos iguais, a Bíblia já diz que não há distinção entre homem e mulher, judeu nem grego, etc. Eu falei, cara, tu vai negar para mim, tu vai dizer, eu sei que a igreja é inclusiva, né? Você vai nas igrejas pentecostais, realmente, aí é o lado bacana, né? Pô, não tem lugar melhor, né? Assim, eu acho que a igreja é um lugar de muita inclusão, mas a gente não pode tapar o sol para peneira, que tem Uhum. coisas que tem que ser trabalhadas. E aí as pessoas Sim. começam a achar ruim. E sexo é a mesma coisa, né? Uhum. Todo mundo fingindo que não tem um problema, que nós somos seres e tal, e não vai. Mas deixa eu abrir aqui, para não te agarrar o tempo, que você tem que trabalhar amanhã. Aliás, a quem quiser, gente, a Gabi tem o livro dela, viu? Que você pode comprar pela editora Hábito, tá na Amazon, em todas as plataformas digitais, não digitais, você pode comprar o livro dela para você ler. Qual que é o título do livro? Conte sobre o que é o livro. Homem, homem micro-ondas e mulher fogão a lenha. Eu tenho uma loja online onde ele vai autografado. Quem quiser comprar direto de lá Oh, já vai interessante autografado isso no aí. nome. Ó, não vai dar tempo de falar aqui hoje, aliás, foi tão rápido. Mas na loja online dela tem um monte de coisas que você pode comprar, mas seria legal, ela tem lives salvas no perfil, você assistir lives, para você também não sair comprando, tirando tudo lá, para você saber o que você está fazendo, né? Então, isso é muito importante, né? Ele é um Então, manual para elevar a temperatura do relacionamento. Ele é para quem está no relacionamento, apesar de eu ter recebido muito feedback de mulheres que, assim, infelizmente, né, se divorciaram e disseram, algumas, né? Nossa, se eu tivesse lido antes, eu não tinha me divorciado. Uma dó, né? A gente sabe é, que hoje as pessoas vendem que é melhor separar do que consertar, mas eu ainda acredito na família, então eu luto muito por isso. É claro, nossa, e a né? gente vê Deixando todos os aí, né? dias, Essas, tudo isso que a gente conversou um pouquinho de lado e lutando pelos relacionamentos saudáveis, né? que são Que a gente sabe exceções, que existe. né? Assim, vamos dizer que 90% que a gente acompanha de divórcios são questões que davam para ser trabalhadas, davam para ser conversadas, que davam para ser abordadas numa dinâmica que poderia construir de novo, né, gente? Então, assim, eu até fiz um vídeo hoje, falei, gente, eu não tô aqui dizendo separar, não. Divórcio não é por incompatibilidade, não é por Sim. questões de dureza de coração, não é isso, né? Eu tô falando aqui de situações que são corriqueiras do consultório. Mas você pode comprar e assistir, né? É, as lives e cursos, né, Gabi, que você dá por aí nessa vida. E pregar, se você quer chamar, lógico, a gente tem 3 meninos, eu também tenho 3 filhos, né, gente? Se você quer chamar a Gabi, ela não vai em qualquer lugar, porque não dá, né? Porque ela não Pior que quer, né? vou, tá? Você Se tu ver vai, minha agenda, onde é que eu vou? Esse ano eu vou até no Pará, no Belém do Pará. Nunca fui para lá. Então, eu ou tenho um parar é marido que legal. apoia demais o meu ministério. Ano passado eu fui para Uberlândia. Tu é desses lados aí, Eu não é? sou de BH, então Uberlândia é o oeste aqui de Minas. Ah, É muito bom Uberlândia. nossa, eu amei. Uberlândia é muito Povo legal. É, maravilhoso. Uberlândia é muito legal. E a cidade muito boa de Minas. Mas assim, então, ó, vou mudar aqui a conversa. A Gabi vai em qualquer lugar. É porque Gabi, eu não vou em qualquer lugar, sabe? Porque, nossa, eu tô Sério? tão assim, cansado, fadigado. Não, não vou. Não é porque as pessoas até falam assim, nossa, fica parecendo que eu tô, mas não é assim. Às vezes você vai num lugar, logística, é 10 É, horas de avião, você tem escala e tudo. Eu tenho que trabalhar a segunda, e tem toda a logística das sim. crianças. Então, eu, assim, eu evito até de sair muito de casa, né? Assim, vai chegar o tempo na minha vida, se Deus quiser, onde eu vou ter mais esse tempo. Mas agora os meninos são muito pequenininhos, os seus meninos são um pouquinho maior, né?
Eu vi Eu sua tenho foto lá. uma. O mais velho tem 13, o Henrique, a Liz tem 5 e a Helena tem 4. Mais ou menos, tem 10, 7 e 4. Mas vamos lá, quem tem uma pergunta e tiver coragem de perguntar, pode perguntar, que nós vamos terminar a live. Então, se você tem uma pergunta, pergunte aí. Senão, eu vou encerrar esse negócio aqui e vou deixar a Gabriela dormir e ser feliz, entendeu? Dormir, tem Porque o ela tem muito banho da serviço. galera ainda. Hã? Ah, aqui Ah, essa os é meus boa. não. Os meus já estão tudo dormindo nessa hora, entendeu? Essa aqui é boa, É, hein? o quê? O que Manda aí. fazer quando o marido não procura a esposa? Já comuniquei várias vezes. É um homem maravilhoso, mas não liga para sexo. Já que é É, universo masculino, queres responder? vamos lá, tem várias questões. Primeiro, o santo de casa não faz milagre. Tu tem que ter um VAR, né? O que é o VAR? É pênalti, não foi pênalti. Assim, você precisa de aconselhamento. O que eu falo muito aqui com as pacientes, às vezes algumas são até pessoas próximas, amigas, normalmente eu peço para colocar algum homem que seja de confiança, que seja amigo, para começar uma conversa, né? Então, Uhum. assim, isso funciona assim, absurdamente. Então, não é já de cara oferecer uma ajuda médica, de cara colocar um na parede, às vezes conversar com um amigo. E esse amigo, é possível, se o teu marido aí não tem um amigo próximo, então tem que apelar para outras questões. Mas assim, essa é uma questão muito importante. Segundo, trazer uma educação, né? Muitas vezes você pega um livro, você pega um conteúdo e propõe uma leitura juntos, né? Uhum. Ou às vezes, ele não gosta de ler. Tu pega uma live igual essa, pega um conteúdo que tu vê na internet. Olha aqui, vamos assistir um vídeo aqui. Vamos ver aqui sobre a importância do sexo. Olha aqui, tá vendo? Isso aqui é necessário. Olha, um Uhum. casal cristão, ele tem que transar. Olha, vamos trazer aqui essa questão. E você vai trazendo ali um conhecimento, seja de um terceiro, né? E aí, por fim, você agende um médico. Aí é uma questão assim, ver o que está acontecendo, né? Faz essa parte clínica e etc. Tal. E quarto, propõe uma ajuda realmente terapêutica. O que eu vejo aqui, e é uma coisa que as pessoas podem achar que não funciona, mas funciona. Quando você agenda uma consulta com o sexólogo e você realmente fala que, olha, eu agendei uma sexóloga ou um sexólogo para conversar sobre isso, eu não vejo os homens fugindo. Assim, eles não Não, têm essa postura de tanta não. restrição assim. Podem até ficar tímidos, podem até negar, mas às vezes eles têm um problema, eles sabem que é um problema, eles sentem vergonha pelo problema, eles sofrem com o problema, mas eles não têm a natureza de como começar a resolver o problema, né? Porque o homem aprendeu que a resolver sozinho. Infelizmente, ele foi treinado na vida a resolver os seus BO Eu li, eu tô sozinho. Então, quando lendo você do agir... comentário. Tu viste o Não, comentário? não vi não, qual é o comentário? Vai desossar daqui a pouco os meninos dormindo. Já Simone, estão, eu vou prepara. descansar. Simone, se você está assistindo, eu acho que ela está. Tu prepara, mulher, entendeu? Tu prepara. Mas aqui em casa tem essa bênção de dormir Simone, Deus cedo. é contigo. Simone, amém. Entendeu? Vamos celebrar, como diz, né? Mas vamos na fé. Mas realmente tem que procurar ajuda de terceiros. Tu tem que Uhum. colocar aí alguém para conversar. E aí, vou entrar aqui num extremo, né? Não querer sexo persistente, podendo ter esgotadas todas as possibilidades, é uma forma para mim de repúdio. Uhum. Quem, seja a mulher, seja o homem, se você não está buscando ajuda, se você não quer nada, se você não se move, você está repudiando seu parceiro. Isso é uma questão para mim clara. E a gente vê muito isso. As pessoas estão, ou a mulher ou o homem, repudiam, não quer ajuda médica, não quer ajuda psicológica, não quer tratar, não quer aconselho, não quer nada. E aí, eu já tive casos assim, que a pessoa falou assim: olha, eu estou numa situação, porque eu não quero trair. Eu falo, Uhum. peraí, vamos resolver as coisas aqui. Entre uma traição e o divórcio, no caso de um repúdio, é mais honesto, mais correto, até diante de Deus, você resolve a sua vida e sai fora. Mas assim, estou dizendo para quem está Sim. seguindo. Mas assim, as pessoas elas têm que começar a realmente a ser, olha, vamos colocar aqui o pingo nos is. Essas pessoas são importantes. Uhum. Nós temos que trabalhar sobre isso, nós temos que conversar sobre isso. Isso não é uma questão que pode ser deixada de levar. Eu não sei qual que é a realidade, estou falando aqui genericamente, mas a gente, infelizmente, atende homens que ficam 1 ano, 6 meses sem procurar as esposas. E não estão traindo, não estou dizendo que é isso. Uhum. Não é caso de traição, não é caso, são questões que são de comportamento, precisam ser trabalhadas, né? Uhum. Precisam E ser aí o homem tem essa conversadas. dificuldade, né, de Difícil abrir, entender que tem que buscar por mas ajuda, experimenta. né? Agenda uma consulta. Fala, olha, eu agendei uma consulta, busquei ajuda e tal. Olha, aqui no consultório eu vou te falar que 80% vem. Entendeu? E olha que eu não sou sexólogo, não é a minha área. Às vezes vem aqui e daqui eu acabo fazendo um encaminhamento.
Mas se a agenda, por exemplo, direto com o sexólogo, ou você, ou com o sexólogo, o cara vai, entendeu? Ele participa. Até porque, assim, ele pode dizer que não quer, mas dentro dele ele sabe que tem alguma coisa que não tá legal. A maioria fala para mim, né? Eu estava relutante por medo, né? Por vergonha, mas eu sabia que lá dentro não tinha alguma coisa legal. Perguntaram aqui qual o percentual do divórcio hoje de cristão. A última vez que eu li, eu acho que eu vi uma matéria, foi até no Insta do C.S. Lewis, que havia igualado o número de É, divórcios entre cristãos e não cristãos. Nós eu vi uma temos pesquisa, hoje... mas não era a realidade brasileira. Eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que também era igual. Mas lá eu sei que é um pouco... Tem mais cristão nominal do que aqui, né? Então eu não sei dizer, assim, se essa estatística... Mas eu acredito que seja menor, assim. Eu acho que ainda, talvez, pelo menos na realidade que eu vejo aqui, é menor. Ah, mas um menor perto, né? Não um menor com larga, não um menor de goleada, né? É, Então, acho que a gente tem questões para serem trabalhadas, né? Mas já que vocês estão, ah, terapia seria uma ótima opção. Muitas vezes foi por trás, exatamente, né? Buscar ajuda. E o casal, gente, com terapia é muito eu interessante, né? acho que essa pergunta foi de uma guria que falou como o que fazer quando se tem vaginismo. Eu costumo dizer que o vaginismo é uma tríade, né? Eu indico muito começar pela fisioterapia pélvica, Sim, associando a questão da terapia com a psicóloga, e quando a gente já estiver caminhando, progredindo, aí sim a sexóloga para a gente, então, né, posição, indicações, né, de várias coisas que vão nortear essa vida sexual. Mas essa tríade, para mim, ela é imprescindível, principalmente a fisioterapia pélvica, assim, ela é muito importante. é, Para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, se você tem ou você conhece alguém que durante o ato sexual tem dor, não é ginecologista, gente. Precisa procurar, é uma fisioterapeuta pélvica, que ela é a profissional que é adequada para tratar esse tipo de questão. Infelizmente, muita gente não procura o profissional certo. Não que o médico não saiba tratar, não é não, isso. ou às vezes É que assim, você cada pode, você profissional, tem né, seu lugar. Você Uhum, pode até ir no profissional para ver se você não tem alguma questão clínica, né? Às vezes uma uhum, endometriose que pode estar sim, causando dor. Mas, assim, a maior parte dos casos não tem esse problema, né? Assim, não. e Uhum. aí, realmente, assim, aqui em BH, a gente tem as meninas aqui até que eu indico a Thaís e a Gabi, mas, assim, tem muito profissional bacana de fisioterapia pélvica. Então, é um profissional até desconhecido, né? Sim, Infelizmente, é um profissional pouco demandado perto da demanda que a gente sabe que é reprimida. eu sou muito Então, fã. Eu encaminho assim, né? semanalmente eu devo fazer 3, 4 encaminhamentos, porque não só para a questão da dor, mas até É, restabelecer a questão de lubrificação, elas trabalham com claro, laser, assoalho disfunções pélvico. É, Disfunções sexuais, como, por exemplo, mulheres que ganharam muito peso na gestação, que não tem a ver com a via de parto, não tem nada a ver de ser parto normal ou cesárea, mas o ganho de peso durante a gestação, isso faz com que muitas mulheres, ao espirrar, ao tossir, tenham escape de urina, homens também. Então, assim, a fisioterapia, eu sou fã, assim, é um trabalho incrível. É muito bom. eu também acho muito bacana. A Júnia até falou que não só para as mulheres com vaginismo. Eu concordo, Júnia. Acho que fisioterapia pélvica é muito importante, sim, Sim, para quem puder, né, ir. Acho que é uma coisa bem bacana e bem útil. Graças a Deus a gente tem que trabalhar. E aí, libido baixa, gente, assim, a mulher é estresse em geral, né, Gabi? Assim, é muito mais uma questão emocional. Igual a gente estava conversando no início da live, se você perdeu. São poucos os casos assim onde a gente vê disfunções hormonais mais severas em mulheres, né? Então são outras questões que têm que ser trabalhadas. Mas eu vou liberar, que já está tarde, senão a Gabriela fica aqui presa até amanhã. Mas sigam a Gabriela se você não segue, comprem o livro dela, né? Aliás, comprem meu livro também, deixa eu ver minha propaganda aqui antes de sair. Meu livro novo, vou te mandar, eu Gabi, depois eu quero vou te esse mandar o livro, eu endereço. quero. Vou te mandar Muito massa, Psiquiatria e Jesus, que é o meu devocional de 30 dias sobre muito saúde emocional e fé. show. Amém. Então, se você compra lá, já entra na Amazon, compra, Necessário, pode, necessário para esse nós momento. estamos precisando mesmo, a situação tá brava. Mas você já pode comprar o combo lá na Amazon, então compra o livro da Gabi e compra o meu. Mas assim, mais só fazendo aqui a propaganda, mas sigam a Gabi, porque o Instagram dela sempre tem postagens, tem conteúdos, tem vídeos, tem apresentações nas rádios que ela faz aí em Santa Catarina, né? Não estou enganado, Uhum. não, né? Em Sim, Santa Santa Catarina. Catarina. Então, vamos ver, vou começar com a pastora, ver se a gente traz você aqui em Belo Horizonte, Opa, então, já que você topa tudo, e você viaja, top tudo. né? E que Deus Então abençoe tá. você, a sua Amém. vida, seu ministério, o marido, os 3 meninos.
Não, são 2 meninos e uma menina. Ao contrário, 2 meninas e um 2 menino. meninas e um menino. Então é igual eu aqui. Que Deus abençoe a Amém. vida deles com muita graça. E seu ministério, olha, que ele seja frutífero. Amém. Que Deus te abra portas assim extraordinárias para você falar sobre sexualidade. Porque Amém. isso é um canal de restauração, de bênção, de cura na vida das pessoas. Então, assim, é uma pena que passou rápido, gente. Que eu nem fiz as perguntas que eu tinha anotado para fazer aqui. Mas É amém. sempre muito bom, querido, estar contigo. Muito obrigada pela oportunidade. A todos que ficaram conosco, não é fácil manter uma audiência aí de É, 300, né, numa é. hora dessa. Muito obrigada, né, a todos. E fica o convite, né, não só para... Porque tem seguidor do Ismael, tem meu aqui. Sigam esse psiquiatra maravilhoso também. Estou sempre compartilhando as coisas dele. A gente tem que entender que Deus realmente levanta pessoas para mudar uma geração. Deus tem levantado pessoas para fazer a diferença. E assim, eu sou muito feliz e muito grata à Editora Vida que fez esse caminho Sim, entre nós, né? sim, Que sim, sim. proporcionou aí essa amizade. Que Deus abençoe teu ministério também, a tua Amém. família. E é isso, meus queridos. Um beijo no Beijo para coração e vocês. até a Obrigado, Gabi. próxima. Que Deus, eu vou deixar a live Imagina. salva, viu, pessoal? Eu brinquei que eu não ia Ah, deixar. Eu brinquei que não ia deixar, porque senão a gente vai ser cancelado. Mas a de hoje não que dá para ser nada. cancelado, não. Então nós vamos Que ficar na nada, fé. que nada. Entendeu? Tchau, Um querido. abraço. Tchau. Com Deus.